Além do esperado, né, cara? Além do esperado, o resultado que o Corinthians consegue na primeira final do Campeonato Paulista, fora de casa, ganha do Palmeiras de 1-0, com um gol do Yuri Alberto, protagonista do povo, um golaço do camisa 9, e conquista um resultado além do esperado por todos os motivos, né? Pelo desempenho que vinha tendo, pela eliminação na pré-Libertadores, pelo crescimento do rival, né? Dos caras bem, jogando bem, os nossos não. Todo mundo muito em baixa, né? O técnico em baixa, mas o técnico acerta, os jogadores acertam, fazem uma partida nível Corinthians, não só pela vitória, tá? Se terminasse 0-0, esse elogio seria feito também, porque jogamos como Corinthians, né? Jogamos como Corinthians. Fora de casa, dentro de casa, não interessa. A gente lutou, brigou, anulou o adversário, anulou o que eles tinham de melhor, que era o moleque, né? Inclusive, o Angelés fez um ótimo jogo, né? Todo mundo viu isso. E sai com 1-0 numa final difícil, numa final que a decisão mesmo vai ser daqui 10, 11 dias, né? Daqui quase 2 semanas. Mas abre 1-0 porque se o Corinthians leva um 0-0 para a Arena, se leva um 1-0 contra, satisfeito com a derrota, ninguém ia estar, né? Ninguém ia estar. Mas pelo momento, a principal coisa que o Corinthians tinha que fazer era sobreviver e era levar um resultado reversível para Itaquera. E mais do que resultado reversível, ou melhor, muito a favor agora, o Corinthians precisava levar um time organizado, um time que lutou, um time que precisava lutar, precisava correr e precisava estar ligado no primeiro minuto de uma eliminatória, que no caso é uma final, de 180 minutos, né? Porque nas duas amostragens que teve de 2 jogos decisivos, no primeiro o Corinthians largou, um empatou porque era um time amador, e o outro tomou porque era um time semi-amador, né? Era um melhorzinho. E não conseguiu classificar, jogou a competição mais importante do ano no lixo, contra 2 times acessíveis, um passou e o outro no sufoco, né? E o outro não passou, depois de ser tomado 3-0, e a resposta precisava vir no Paulista. Que o time é a melhor campanha sim, que o time passou pelo Mirassol, passou pelo Santos, e que no Paulista a gente tem pouco a reclamar deles, né? Do Emiliano e do Ramon. Talvez os clássicos, talvez não, né? Os clássicos. Ganhou do Santos, mas não tão superior assim, mas jogou contra o time mais fraco, ganhou 2 vezes, inclusive. Apanhou do São Paulo, fora, né? Não jogou bem. E contra o Palmeiras também não jogou bem. Saiu com empate, o gol do Yuri. O Hugo pegando pênalti e tal. Resultado importante, claro. Mas não jogando bem e joga bem nessa primeira final. Joga bem nessa primeira final, não decide a final, como não decidiu nos jogos de ida da pré-Libertadores, né? O resultado final fica para casa, a decisão final fica para casa, para Itaquera. E diferente dos outros jogos desse ano, a gente tem que administrar um resultado lá. Não entrar para empatar, não entrar para perder de 1, né? Ou para não perder, no caso. Tem que entrar para ganhar, porque é muito forte Itaquera e o Corinthians vira a mesa. Vira a mesa. Se o Palmeiras era favorito e a ideia era, tipo, quanto o Palmeiras vai levar de vantagem para Itaquera? Agora mudou, né? Quem chega com vantagem é o Corinthians para jogar em casa, que não perde desde setembro, agosto. É muita coisa, muito tempo. E agora vira a mesa contra o Palmeiras e se torna favorito nessa final. Vamos ver os lances. Melhores momentos da Casa de TV. Quase 6 minutos aqui de Corinthians 1, Palmeiras 0. Vamos lá. Hugo, Mateuzinho. Depois acho que foi o Gustavo Henrique, né? Pô, 12 minutos. Foi gol do Corinthians aqui, tá? Foi gol, porque é ótima jogada do Estevão, ele cruza pro meio, o Hugo tira. Ia ficar complicado pro Mateuzinho tirar essa bola, poderia ter fazer gol contra e depois ele mesmo tira em cima da linha. Hugo Souza. 35, o Angelelli devolve.
Que erro bobo do Félix Torres, né? O Estevão bate bem e o Hugo Souza também defende bem. Boa defesa do corintiano e vacilo do equatoriano, né? Olha o Memphis. Disputa com 2, ganha, dá o passe pro Yuri. Ele espera, corta 1, corta 2, corta 3. Golaço. Golaço. 1-0 nós. Golaço. 12 minutos do segundo tempo. A gente fazia um bom jogo. O primeiro tempo foi bom para nós. Fomos superiores aos caras, né? Não criamos tanto, mas aí na primeira chance que a gente tem no segundo tempo, né? É o Memphis fazendo uma boa jogada. Mas é o golaço do Yuri, né? Mérito total do camisa 9. Ele procura o espaço, recebe o passe, corta o zagueiro, faz o que quer. Ah, o zagueiro deu espaço para ele. E ele fez o que ele quis. Que ele queria fazer, né? E bate bonito, né? Que golaço. O Yuri Alberto não faz uma super temporada, não faz. Mas, repito, eu não consegui falar repito porque esse vídeo não foi ao ar, né? Mas o Yuri Alberto não faz uma grande temporada, mas nos jogos importantes ele tava lá, né? Ele fez 2 contra o Santos, na fase de grupos. 2-1. Ele fez gol contra o Santos. Na semifinal. Ele fez gol contra o Palmeiras na fase de grupos, 1-1. E foi expulso também. E fez o gol contra o Palmeiras agora. Golaço, né? O time fazia um bom jogo, o time estava bem postado no campo. Parecia que não ia perder o jogo. E ele ainda acha uma jogada para decidir, né? Para decidir. Yuri Alberto, 1-0 para nós. Grande, cara, grande. Esse cara, 2 jogos contra o Palmeiras, 2 gols. 2 jogos contra o Santos, 3 gols. O homem tá crescendo em jogo grande, né? Vencemos. Vencemos. 1-0 no primeiro jogo da final. A gente enfrentou um time muito forte fora de casa, o nosso maior rival, um derby. Pra mim, o maior clássico do Brasil, tá? Fora de casa, um jogo difícil, um jogo que a gente esperava que mais tinha como prioridade, na verdade, né? Primeiro, não tomar o gol do que fazer. E o Corinthians foi bem nisso. Antes de fazer o gol, não estava sofrendo. Não sofreu durante todo o jogo. Teve um calorzinho ali, um aqui, duas bolas do Estevão, uma bola do Vitor Roque. O que é normal. Não dá pra você falar que você vai enfrentar o Palmeiras fora de casa e não vai sofrer nada. Não sofrer nada. Impossível. Não dá, né? Difícil. E soube sofrer, soube fazer a cera, soube segurar o jogo, a hora que tinha que segurar, soube travar as melhores, as coisas mais afiadas que o Palmeiras tem no jogo para jogar. E quando a gente teve a nossa chance, no começo do segundo tempo, gol do Yuri Alberto, né? Gol do Yuri Alberto. A boa jogada do Memphis e o gol do Yuri. Ótimo gol do Yuri. Vem crescendo no tamanho dele com a torcida, no tamanho dele na história do Corinthians, né? Porque já é um dos maiores goleadores da arena. Tá fazendo muito gol em clássico, faz muito gol em clássico, né? Contra o Palmeiras, principalmente. Os últimos 3 jogos foram 3 gols, né? Se a gente for olhar o recorte do ano passado também. E o resumo foi como eu comecei esse vídeo. Além do esperado. Além do esperado. Até de desempenho de jogadores individualmente falando. Alguns não surpreenderam, porque já estavam bem. Poucos, né? A gente vai falar individualmente de cada um. Mas outros não se recuperaram muito rápido, porque não é um jogo que você fala, beleza, resolvemos tudo. Não resolvemos tudo, né? É um jogo só. O Corinthians precisa de mais constância em jogos difíceis. Mas é um jogo que todo mundo... Cara, é difícil não elogiar, né? Alguém, né? É difícil falar mal de alguém. É aquele jogo fácil de falar de jogadores, né? Porque é muito mais elogio do que crítica. Ou quase sempre só elogio. Pelo menos de uma maneira geral, né? Você não vai falar tão mal assim, só se alguém falhou muito claro. Mas vamos lá. Primeiro, Hugo Souza. 3 defesas fantásticas, né? 3 defesas fantásticas. 2 do Estevão e uma do Vitor Roque. Quando foi exigido
não tem o que falar, né? Falhou algumas vezes esse ano em jogos importantes, beleza. Mas no jogo mais importante do ano, ele ele correspondeu, né? Correspondeu. Nos momentos difíceis ele apareceu e não sofreu gol num jogo como esse, né? Na primeira perna de uma final e ainda sai com 1-0 a favor, muito a favor do Hugo também. Contra o Palmeiras na fase de grupos foi o herói, né? Defendeu o pênalti do Estevão e nesse primeiro jogo da final faz um ótimo jogo e intercepta bem as chances do Palmeiras. Da zaga, Mateuzinho, Torres e Gustavo Henrique, muito bem, os três. Muito bem, é duro, né? Félix Torres tem umas falhas que ele complica a nossa vida, cara. Que ele complica a nossa vida. O Angelieri, muito bem. Muito bem. Fica cada vez mais difícil você falar que o Corinthians não achou lateral. Cara, teve 2 jogos, 2 assistências, né? Ele jogou contra o Mirassol, contra o Santos e agora contra o Palmeiras. 3 jogos, 2 assistências e um jogo muito bom defensivamente falando contra o Estevão, contra o Palmeiras. No lado mais forte do Palmeiras, a gente teve o nosso melhor defensor, né? Cruzou, né? As estratégias. O lado mais forte de um foi o lado que a gente mais defendeu da melhor forma, né? Também. Que jogo do Angileri. Que jogo do Angileri e que bom que agora ele vai estar à disposição para todos os jogos, né? Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil. Ter ele como opção é a certeza de titularidade, né? Pelo menos por enquanto. No meio de campo, os 3 foram muito bem. O Martinez menos, porque também jogou menos, mas o Carrillo jogou muito bem, o Ranieri também jogou muito bem. Do meio para frente, o Romero entrou no lugar do Gá, né? Não, sem condições para o jogo, nem entrou. Mas vai ser titular na volta, com esse tempo de recuperação, não tá na seleção também. O Romero foi discreto, mas bem quando participou. Arranja alguns laterais, algumas faltas, né, velho? O Romero é importante, sim, no jogo mais brigado como esse. Fora de casa, primeira perna de uma final. Ter o Romero é importante também. E a dupla, protagonista. Primeiro o Memphis que deu assistência, mas que fez um bom jogo. Esquece a assistência, porque a assistência do gol é muito mais mérito do gol do Yuri Alberto. Não é que a assistência faz virar um gol, é o gol que vai virar assistência. Mas fez um bom jogo, participativo. Marcou também. Foi atrás, foi na frente. Lá ele. Mas participativo. E ligado, né? É o que a gente pede. Porque num vídeo que não foi pro ar por causa de áudio, né? Um erro meu. Eu falei que tudo que o Memphis queria aconteceu. Tudo. A mídia tá toda em cima dele. A mídia externa. O marketing tá todo em cima dele. Teve até pet na camisa. Pet na camisa é coisa de título. Título. E o Memphis teve a cara dele na camisa. As entrevistas são todas dele. Os repórteres que se viram para falar inglês. E dentro de campo, ele é privilegiado, ele joga no lugar que ele quer, né? Eu me sinto melhor aqui, ele joga ali. Ele teve a camisa 10, ele chegou no time, o melhor jogador usava 10 e ele tomou a 10. Ou seja, ele chamou tudo para ele. Então ele precisa corresponder. O que ele fez nos jogos de Libertadores é inacreditável, né? Inacreditável. Não dá. Fez um bom jogo contra o Santos na semi. E nesse jogo contra o Palmeiras jogou muito bem. Jogou muito bem, participativo. Mesmo o Corinthians não tendo tanto a bola assim, quando ele teve, foi produtivo, brigou, roubou bola, né? Teve uma bola que ele desarmou na nossa área, né? E o nosso principal atacante, em nome pelo menos, né? Em expectativa. Bom jogo do Memphis e o Yuri Alberto não tem o que falar, né? De novo, se doou o máximo, brigou em todas, correu em todas, ganhou alguns pivôs importantes contra uma zaga boa do Palmeiras, ganhou alguns duelos importantes. E na bola que ele teve condição de pegar, pensar e finalizar como ele queria, ele fez o gol. 1-0. Gol dele. Por enquanto é o gol do título, né? Se o jogo Itaquera terminar 0-0, o gol do título é do Yuri Alberto.
Para você ver o tamanho desse feito do gol do Yuri, da importância dessa vitória. Sobre Ramon Dias e sobre uma análise geral do jogo, surpreendeu a postura tática que o Corinthians teve, a maturidade que o Corinthians teve nos momentos do jogo, de hora de saber pressionar, da hora de saber recuar mais, não sofreu tanto. Volto a repetir, falar isso de novo, porque não sofreu mesmo, não sofreu tanto quanto a gente esperava que sofresse. Achei que teria que ser um jogo muito mais milagroso do Corinthians, com o Hugo Souza tirando, o Corinthians tirando bola o jogo inteiro, e mais do que isso, foi um time bem postado, né, que sofreu nos próprios erros individuais, mas que não errou tanto assim também, e ainda conseguiu escapar uma hora com o Alberto, fazer 1-0 e abrir a vantagem na final. Como eu disse, o Corinthians virou a mesa, o favoritismo agora é nosso. Isso aumenta ainda mais a responsabilidade pro jogo de volta, né? Porque se o Corinthians chegou desacreditado, pelo menos pela mídia, né? Era todo mundo falando que o Palmeiras era favorito, mesmo com a decisão em Itaquera, e não é absurdo, não era pelo menos achar absurdo, o Palmeiras ser favorito ou ser considerado favorito pelo menos, ok, é justo. Mas agora o Corinthians vira a mesa, né? Agora é 1-0 pró, decisão em casa, torcida única, num Paulista depois de uma eliminação traumática, mais uma, né, na Libertadores. E esses caras têm a chance de conquistar um título, o primeiro título com a camisa do Corinthians. Falo de Yuri, Memphis, Garro, todo mundo praticamente, né? A não ser o Romero. Em cima do maior rival, interrompeu um tetra dos caras. Assim, vale muito. Não tá decidido. 90 minutos em Itaquera. Não dá para relaxar. Não dá para entrar achando que tá ganho. Tem que entrar com a postura de hoje. Não tão recuado, mas brigando por tudo. Disputando cada metro do campo. E contar com a torcida a seu favor. O Corinthians vira a mesa e se torna favorito contra o Palmeiras depois de vencer por 1-0 no Allianz Parque, na primeira partida da final do Campeonato Paulista. Deixe aí nos comentários o que você achou, destaques dessa vitória, o Alberto, a partida taticamente falando boa do Corinthians, né? Ramon Dias, Emiliano Dias, dos jogadores também. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam e até o próximo. Tchau!